Hoje nós estudaremos sobre os pontos notáveis nos triângulos. Estamos na segunda semana da 9ª quinzena. Pontos notáveis são 4 pontos muito importantes que nós podemos encontrar em qualquer triângulo. Vamos estudá-los? Primeiro é a altura de um triângulo. A altura é o segmento de reta que une um vértice ao seu lado oposto ou ao seu prolongamento, formando um ângulo de 90 graus com esse lado. Então, vamos ver como traçamos uma altura em um triângulo. Temos aqui o triângulo, temos os vértices A, B e C. Para traçar uma altura, nós saímos de um vértice e vamos até o seu lado oposto, mas formando um ângulo de 90 graus com esse lado. Esse segmento AH é chamado de altura relativa ao lado BC. Todo triângulo possui 3 alturas. Vamos desenhá-las? Para encontrar as alturas desse triângulo, nós vamos pegar de cada vértice até o seu lado oposto, formando um ângulo de 90 graus com essa base. Traçamos então uma altura, outra altura, outra altura. A esse encontro aqui de todos esses segmentos, que chamamos de ponto O, nós chamamos de ortocentro. Ortocentro, então, é o ponto de encontro dessas 3 alturas. Mediana de um triângulo. Mediana é o segmento de reta que une um vértice ao seu ponto médio, mas do lado oposto. Para traçar a mediana nesse triângulo aqui, a primeira coisa que nós vamos fazer é encontrar esse ponto médio. Ponto médio de um lado é a metade dele. Ou seja, aqui esse pedacinho tem a mesma medida desse pedacinho. Marcamos então M, o ponto médio, e traçamos essa mediana. O segmento AM, então, é chamado de mediana relativa ao lado BC. Todo triângulo possui 3 medianas. Vamos traçá-las? Em primeiro lugar, nós encontramos os pontos médios de cada lado. Em seguida, traçamos os segmentos de reta partindo de cada vértice e encontrando o ponto médio do respectivo lado. Uma mediana, outra, outra. A esse encontro de medianas aqui, a esse ponto que nós chamamos de G, ele é chamado de baricentro. Baricentro, então, é o ponto de encontro das 3 medianas. Bissetriz de um triângulo. É o segmento de reta que une um vértice do triângulo ao seu respectivo lado oposto, dividindo o ângulo desse vértice em 2 ângulos de mesma medida. Para traçar a bissetriz de um triângulo, nós vamos dividir esse ângulo em 2 ângulos iguais. Se esse ângulo medir 40 graus, a gente vai dividir ele ao meio, vai ser 20 graus de cada lado. Em seguida, nós traçamos o segmento de reta até o outro lado. O segmento AS é chamado de bissetriz relativa ao ângulo A. Todo triângulo possui também 3 bissetrizes. Vamos encontrá-las? Para começar, eu divido todos os ângulos em 2 partes iguais. Em seguida, eu traço a bissetriz. 1, 2, 3. O ponto de encontro dessas bissetrizes, que marcamos aqui de ponto I, ele é chamado de incentro. Incentro, então, é o ponto de encontro de 3 bissetrizes. Mediatriz é a reta perpendicular a um lado do triângulo e passa pelo seu ponto médio. Para traçar uma mediatriz, primeiro nós encontramos o ponto médio do lado.
Aqui nós encontramos e chamamos de P. Em cima desse ponto, nós traçamos essa reta que vai formar um ângulo de 90 graus com esse lado. Observe que essa reta não encontra com nenhum vértice desse triângulo. Essa reta, então, é chamada de mediatriz do ponto BC. Todo triângulo também tem 3 mediatrizes. Vamos encontrá-las? Para começar, nós encontramos o ponto médio de cada lado e a partir dele nós traçamos uma reta que forma 90 graus com aquele lado. Uma mediatriz, outra, outra. O ponto de encontro entre elas, chamado de ponto O, é chamado de circuncentro. Circuncentro, então, é o ponto de encontro dessas 3 mediatrizes. Agora, nós vamos ver alguns exemplos de aplicação. Número 1. Na figura, BM é mediana do triângulo ABC. Calcule o valor de x de modo que o perímetro do triângulo ABC seja 24 centímetros. Para começar, nós temos que relembrar o que é mediana. É aquele segmento de reta que sai de um vértice e vai até o ponto médio do lado oposto. Então, nesse triângulo, nós temos que achar o ponto M. Ele é a mediana. Se aqui é o ponto M, significa que esse pedacinho desse triângulo tem a mesma medida desse, porque a mediana divide o lado em duas partes iguais. Então, se esse pedacinho mede x mais 1, significa que esse pedacinho aqui também vai medir x mais 1. Agora, vamos ver sobre o perímetro. Relembrando que perímetro é a soma das medidas de todos os lados. Então, eu vou escrever uma equação para a gente conseguir calcular esse perímetro. Vou somar tudo. X mais 1, mais x mais 1, mais 2x, mais x mais 2, é igual a 24, que é dado do exercício. Resolvendo, então, essa equação, nós encontramos aqui o valor de x igual a 4. Então, a resposta vai ser 4 centímetros. Exemplo número 2. Na figura, ABC é um triângulo retângulo em A e AH é uma das alturas. Calcule x, y e z, sabendo que o ângulo B mede 50 graus. Então, aqui nós temos o triângulo, vamos analisá-lo. Aqui já temos um ângulo de 50 graus. Aqui fala-se que AH é uma das alturas e ele é retângulo em A. Se ele é retângulo em A, significa que esse ângulo é de 90 graus, é um ângulo reto. E significa também que esses dois ângulos aqui são 90 graus. Por quê? Se AH é a altura ela sai de um vértice e forma um ângulo de 90 graus com o lado oposto. Então, isso aí nós temos que deduzir. Agora, para calcular os valores de x, y e z. Em primeiro lugar, nós vamos pegar o triângulo todo, que mede um ângulo de 50 graus, esse que nós descobrimos que é reto, que vale a 90, e o ângulo z. Na aula passada, nós aprendemos que a soma dos ângulos de um triângulo é igual a 180 graus. Então, eu vou escrever uma equação. Vou somar 50 com 90 com z. E isso tem que dar 180 graus. Resolvemos essa equação, encontramos o valor de z igual a 40. Mas ainda falta o valor de x e de y. Observa que a soma deles dois, x mais y, é igual a 90 graus. Vamos lá. Em segundo lugar, eu peguei um pedacinho daquele triângulo, só para a gente descobrir o valor de x. Nós já temos que aqui é 50 graus,
aqui é 90, escrevemos uma equação para descobrir o valor de x. Resolvendo essa equação, nós encontramos que x é igual a 40. Vocês lembram no slide anterior que eu falei que x mais y é igual a 90? Se nós já temos que x é igual a 40, fica fácil resolver o y. Mas vamos pegar o outro triângulo, a outra parte dele. Nós temos aqui o ângulo y, nós temos o z, que já descobrimos lá no slide anterior que ele vale 40 graus. Então, nós vamos somar esses três ângulos para encontrar o valor de y. Escreva uma equação. Y mais 90 mais 40 igual a 180. Nós descobrimos, então, resolvendo que y é igual a 50 graus. Exemplo 3. Na figura, o triângulo ABC tem um ângulo reto e o ângulo A mede 20 graus. Se BD é bissetriz de ABC, qual é o valor de x? Aqui nós temos o triângulo em questão. Nós temos que esse ângulo vale 20, esse indica que vale 90 e a gente tem que descobrir o valor de x. Mas inicialmente eu preciso saber quanto vale esse ângulo B. Nós sabemos que o BD é bissetriz, então divide esse ângulo aqui em dois ângulos iguais. Vamos pegar o triângulo completo e vamos chamar esse ângulo aqui de y. Nós temos y mais 90 mais 20 é igual a 180 graus. Escrevemos essa equação e encontramos aqui o valor de y, que é igual a 70. Sabemos, então, que se esse ângulo y é igual a 70, a bissetriz divide ele ao meio, nós teremos dois ângulos de 35, porque somados dá 70 graus. Agora, nós podemos pegar esse triângulo aqui, somente esse pedacinho, para descobrir o valor de x. Desenhei ele aqui. Temos 35 graus, que é o que acabamos de descobrir, o ângulo de 90 e o ângulo x. Fazemos a mesma coisa, escrevemos uma equação, resolvemos, encontramos que x é igual a 55 graus. Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado do vídeo. Não é uma matéria tão fácil, eu reconheço, tentei explicar o mais simples possível, mas se vocês tiverem dúvidas, volta no começo do vídeo, dá pausa, verifica os exemplos, assistam novamente o vídeo para depois fazer os exercícios. E se nos exercícios tiverem dúvidas, é só entrar em contato comigo. Um forte abraço para vocês. Beijos!